E olha, você consegue observar aqui que o número, né, de partículas do lado de fora do carro é bastante alto, enquanto aqui dentro do carro você vê que o sistema está funcionando na filtragem, né? Nesse vídeo eu trago para vocês a matéria de avaliação completa aqui do Range Rover Velar, modelo aí que pertence agora à marca Range Rover. Isso mesmo, Range Rover virou uma marca. E dentro dessa marca existem 4 modelos disponíveis. Começa com o irmão menor, o Evoque, depois nós temos aqui o Velar, partimos para o Range Rover Sport e o propriamente dito Range Rover. Mas olha pessoal, já vou dar uma dica importante antes de falar desse carro. Fizemos um vídeo com o pessoal aí da JLR, que é a empresa mãe de tudo isso, onde a gente explicou vários detalhes da linha 2025 dos modelos Range Rover, inclusive as explicações de marca. Então, antes de qualquer coisa, dá uma olhada nesse outro vídeo para você poder entender melhor o posicionamento de marca. Mas agora, voltando aqui o Velar, que agora é oferecido em versão única no mercado brasileiro. E aqui eu vou dar todos os detalhes desse modelo para vocês. Mas que Velar que é esse? Qual é a motorização e a versão? E aí já vai uma dica logo no começo do vídeo, porque se você vier aqui na frente do carro, do lado esquerdo, na parte de baixo do para-brisa, você tem todas essas informações. Então a versão aqui é a Dynamic HSE. E a motorização é a P400e. O que é esse P400e? Esse modelo aqui é um carro híbrido plug-in. Então ele tem motor a combustão, mas junto com o motor a combustão ele tem um motor elétrico com uma bateria de alta capacidade, que você consegue carregar essa bateria em carregadores de parede, e aí você consegue mesclar as duas coisas para ter excelente performance, mas também uma economia muito grande de combustível. Vale destacar que nós estamos falando aqui de um veículo de segmento premium de verdade, né? O premium com o próprio significado da palavra. Portanto, é um carro que reúne uma série de tecnologias interessantes, algumas até exclusivas aqui do modelo. O carro é recheado de sistemas de assistência. Então vamos começar falando daquelas que são utilizadas para baixa velocidade. Como todo carro de segmento premium, a gente tem 4 sensores ultrassônicos no para-choque aqui na frente, mais 4 no para-choque traseiro e mais 2 de cada lado do veículo, que também servem aí para as manobras de baixa velocidade. Além disso, tem um sistema de câmera 360 graus que funciona muito bem. Então nós temos uma câmera aqui na frente, mais 2 sob os espelhos laterais e mais uma lá na traseira, que produz imagens aí na tela da central multimídia. Aliás, imagens de excelente qualidade que nós vamos mostrar o funcionamento para vocês. Então, com todos esses recursos, eu já digo para vocês que não é difícil manobrar esse carro aqui. O único detalhe é que, como ele é um carro de um porte um pouco grande, você precisa de um pouco mais de espaço. Mas os assistentes funcionam muito bem. Também temos assistentes para quando você está na estrada. E aí nós reunimos várias coisas, como por exemplo, um radar eletromagnético que fica aqui no para-choque, atrás dessa peça, e ele trabalha em conjunto com, na verdade, uma câmera que fica do lado esquerdo do carro e um outro sensor que fica aqui do lado direito. Então é claro que o carro vai ter controle de cruzeiro adaptativo com a função de stop and go, sistema de centralização de faixa, mas não é só isso. Esses sistemas todos também estão interligados ao farol desse carro, que usa uma tecnologia chamada LED Pixel, é um farol ativo, que faz aí o gerenciamento do facho, justamente para você ter a melhor iluminação sob qualquer tipo de condição de direção, né? E esse farol também usa a câmera ali no para-brisa para poder fazer toda a gestão do sistema. Conjunto totalmente em LED ali na frente, vamos ver as funções, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a função de lanterna. Aí nós temos também o farol baixo, totalmente iluminado em LED, farol alto também em LED, e o farol auxiliar também em LED. Lembrando que é um farol totalmente ativo, que quando você está na estrada e coloca o farol em modo automático, ele consegue ligar o farol alto,
mas sem ofuscar os veículos que vão à sua frente ou até mesmo na contramão e fazendo isso de forma totalmente ativa. Sistema de powertrain aqui é relativamente complexo, mas vamos tentar resumir para vocês. Bom, começa com um motor 4 cilindros 2.0 turbo injeção direta a gasolina da família Ingenium. Esse motor é montado inclusive de forma longitudinal. Normalmente a gente costuma ver carros com motores transversais, aqui ele é longitudinal. Esse motor a combustão está ligado aí a uma transmissão automática de 8 marchas, tá? Mas não é só o motor a combustão. Por quê? Entre o motor a combustão e a transmissão de 8 marchas, existe um motor elétrico que apoia esse motor a combustão. E esse motor elétrico, ele está pendurado numa bateria de alta capacidade. Essa bateria de alta capacidade, você precisa carregar ela usando aí, por exemplo, um carregador de parede, aqueles que você usa para veículos 100% elétricos. Então aqui nós temos um sistema híbrido plug-in para proporcionar eficiência no que diz respeito a consumo de combustível, mas sem abrir mão da performance. Então vamos aos números. Um motor puramente a combustão, o 2.0 Ingenium, produz potência máxima de 300 cavalos. E o torque máximo desse motor também é generoso, 40,8 kgfm, e esse torque máximo aparece a apenas 1.500 rotações por minuto. Mas lembra, eu disse que ele não trabalha sozinho, tem um motor elétrico. Esse motor elétrico, ele tem uma potência equivalente a 116 cavalos. E ele consegue gerar 28 kg de torque. Mas aí, como é que fica o combinado de tudo isso? Eu não disse que esse carro aqui é o P400e? Esse P400 faz justamente menção à potência do carro, que de forma arredondada, no caso, você tem aqui total de 404 cavalos de potência. Aí você já deve estar fazendo a seguinte conta, mas espera aí. O motor a combustão são 300 cavalos, o motor elétrico equivale aqui a 116. Como é que a potência é 404? Porque você não pode somar de forma aritmética o motor elétrico com o motor a combustão. Eles são motores de características diferentes e quando você faz a medição da potência, você não tem essa soma de forma aritmética. Mas aí olha só, o torque combinado desse conjunto é de impressionantes 65,26 kgfm, isso é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia dos números de performance desse carro. O 0 a 100 dele acontece em apenas 5,4 segundos. É bastante rápido. E a velocidade máxima desse carro é de 209 km por hora. Tem mais um outro detalhe. Eu disse que tem um motor elétrico com uma bateria de alta capacidade. Se você quiser usar o carro em modo 100% elétrico, ele consegue ir até uma velocidade de 140 km por hora sem utilizar o motor a combustão, utilizando apenas o motor elétrico. Como vocês estão vendo, são números bem convincentes aqui do Range Rover Velar. Se tem um motor a combustão, precisa ter um tanque, né? E no caso você tem um tanque de 69 litros para colocar gasolina. E a bateria de alta capacidade? Quanto que é essa bateria? Pois bem, é uma bateria de 19,2 kWh, isso é a potência nominal. Como é que você carrega ela? Utilizando essa porta de conexão aqui que você tem do lado esquerdo, traseiro do veículo. E aqui você tem uma tomada AC do tipo 2, de corrente alternada, onde você consegue colocar uma potência máxima de 7 kW. Por que isso? Porque ela é uma monofásica, só tem um L1, não tem nem o L2 nem o L3. Mas esse carro também tem a possibilidade da tomada de corrente contínua, que é aquela CCS tipo 2, muito utilizada por veículos 100% elétricos. E aí, no caso, você consegue carregar o veículo com potência de até 50 kW, carregando a bateria muito mais rápido. Mas o que essa bateria de alta capacidade pode fazer por esse veículo? Pois bem, com essa potência nominal de 19,2 kWh, que tem um utilizável aí na casa dos 16 kWh, com ela plenamente carregada pelo Imetro, você consegue rodar 39 km em modo 100% elétrico. Mas se você olhar lá no painel do carro, quando a bateria está completamente carregada, ele diz que o carro roda cerca de uns 54, 55 km, né? Esses números, claro que dependem do seu estilo de condução, mas na prática,
podemos dizer aí que o carro vai rodar uns 45 km em modo elétrico. E a ideia de um veículo como esse é exatamente essa. Então, o deslocamento que você faz dentro da cidade, geralmente as pessoas entre ir e voltar para o trabalho, normalmente elas rodam menos do que 50 km. Então aí você vai usar o carro praticamente como um veículo elétrico. Só que na hora que você for viajar, ele tem um motor a combustão justamente para não te limitar. E o grande lance aqui é que, como você tem duas portas de carregamento, quando você está viajando e encontrou lá um carregador rápido, você consegue carregar esse carro. E aí o tempo de recarga da bateria depende sobretudo do carregador que você está utilizando, mas nós vamos demonstrar isso para vocês. Uma coisa bem legal nesse carro são as maçanetas retráteis, né? Elas não ficam para fora da carroceria. Então o carro está trancado. No momento que você destranca pela chave de telecomando, ele expõe aí as maçanetas, além de estender aí os espelhos para você conseguir fazer acesso ao veículo. Só que aqui também tem um sistema automático. Então, por exemplo, agora o carro está destrancado. Imagine que eu acabei de sair do carro. Então, eu vou pegar a chave, eu vou simplesmente me afastar do modelo. Ó. Não vou apertar nenhum botão aqui na chave. Olha só. Ele trancou o carro, recolheu os espelhos e também recolheu as maçanetas. Novamente, chave está aqui na minha mão, não vou apertar nenhum botão, só vou me aproximar do carro. Olha aí, ele já entendeu que eu estou me aproximando, estendeu a maçaneta e já destrancou o carro. Então ele deixa a coisa de forma mais automática. Você também consegue aqui através da chave de telecomando, apertando o botão para destrancar e apertando e segurando o botão, fazer aí a abertura dos 4 vidros, de forma a ventilar o carro mesmo antes de você chegar no veículo. Dá para trancar os vidros por aqui também? Dá. Aperta uma vez, ele vai fazer o trancamento. Na segunda você aperta e segura, e aí ele vai fazer o levantamento dos vidros de forma totalmente automática, permitindo que você ou ventile o carro antes de chegar, ou tenha certeza que os vidros estão totalmente fechados quando você aperta e segura. Construção aqui do modelo. Começando pela suspensão. Aqui na frente é uma suspensão double wishbone totalmente independente. Como a gente sabe, esse é um sistema de suspensão bastante elaborado, porque ele permite a articulação, né? Subir e descer a roda de forma bastante eficiente sem alterar a inclinação da suspensão. Geralmente carros de valor agregado maior é que usam esse tipo de suspensão. E aqui atrás tem uma suspensão totalmente independente que a marca chama de Integral Link. Na prática é uma suspensão multilink traseira. Claro que um carro como esse vai ter freio a disco nas 4 rodas, né? E quando a gente olha o conjunto de roda e pneu, vocês podem ver que não é uma roda pequena. Estamos falando aí de uma roda 21 polegadas com um pneu bastante largo, 265 perfil 45. Mesmo o número 45 sendo um número pequeno, a gente tem que entender que é 45% da largura de 265 milímetros. Então quando a gente olha aqui no pneu, ele não chega a ser necessariamente um pneu de perfil baixo, claro. Porque se a gente olhar para carros de proposta off-road, até tem pneus mais altos. Mas essa altura de pneu, eu vou dizer para vocês que ela não chega a ser tão prejudicial quando o carro precisa sair do asfalto e andar um pouquinho no fora de estrada. E quando você tem que sair da estrada? Esse carro tem bons números para encarar aí a aventura no fora de estrada? Eu não vou dizer que são números extremos, mas você até consegue entrar aí numa estrada de terra, um acesso de fazenda, eventualmente ali alguns caminhos de praia, sem aquelas aventuras muito radicais. Por quê? Ângulo de entrada lá na frente, 23,6 graus. Ângulo de saída aqui atrás, 25 graus. O ângulo central, que é aquele formado pela base do pneu ao meio do carro, a parte mais baixa, ao meio do carro e a base do pneu, é de 19,1 graus. A altura em relação ao solo não chega a ser tão baixo, 21,4 centímetros e mais. Se você tiver que atravessar áreas alagadas, ele consegue fazer isso em até 55 centímetros de profundidade. É um super ilegítimo SUV? Não dá para chamar, mas certamente é muito melhor que a grande esmagadora maioria dos crossovers que estão aí no mercado. Eu diria que se você tiver que sair do asfalto e encarar um fora de estrada, desde que não seja muito radical, ele vai conseguir cumprir a tarefa. Falando aqui da traseira, o Velar tem aí um visual bastante clean, né? Você vê que tudo aqui é sem protuberância, né? Ele segue aí uma linha bastante homogênea de desenho. Tão homogênea
que esse vidro traseiro tem um limpador, mas olha só, ele fica escondido aqui em cima, tá vendo? Ó, e embaixo dessa peça aqui que funciona como um elemento aerodinâmico do carro. Pois bem, tem uma assinatura luminosa aqui bastante característica, traseira totalmente iluminada em LED. Os dois escapamentos eles ficam ocultos embaixo do para-choque, tudo isso para dar esse visual mais clean ao carro, né? Aqui atrás tem um sensor de estacionamento, tem a câmera de ré, que ela fica também numa posição discreta aqui. Aliás, o time de design conseguiu fazer elementos bem suaves aqui na parte traseira do carro. E a tampa do porta-malas, claro, um carro como esse vai ter acionamento elétrico da tampa. Dá para fazer aqui pela chave de telecomando. E não é só abrir o porta-malas, você também consegue fechar o porta-malas pela chave de telecomando, acrescentando muito mais comodidade. Porta-malas, várias coisas para mostrar, mas vamos começar pela capacidade de 625 litros. Segundo a marca, essa é a capacidade com a cobertura aqui, ó, colocada nessa posição. Então aqui você tem 625 litros, o que é uma boa capacidade, mas não é só isso que o porta-malas oferece. Vou começar mostrando desse lado, você tem aqui, ó, ganchinho, dois desse lado e tem mais dois desse outro lado aqui, tá vendo? Para você pendurar suas coisas, elas não ficarem rolando. Tem também aqui uma tomadinha de 12 volts para você poder ligar algum equipamento. Tem mais dois botões, já vou explicar o que são esses botões aqui, e tem também essa organização aqui na lateral, que se você quiser usar o espaço como um todo, você pode descer assim a redinha, tá vendo aqui, ó? Dá um pouquinho de trabalho, mas para conseguir usar coisas mais compridas aqui, ou então levantar a redinha justamente para você colocar coisas que não devem ficar rolando. O que mais que a gente tem aqui? Você pode levantar essa parte, aí você vai ter acesso a algumas coisas. Aqui você tem o sistema de selante, aqui do lado você tem o compressor, aqui nessa parte aqui você tem algumas ferramentas e esse aqui é aquele gancho que você tarraxa no para-choque, né? Você remove essa tampinha, tarraxa o gancho para quando você precisa puxar o carro. Tem aqui na parte de trás e também tem ali na parte da frente do veículo. Mas como vocês estão vendo, o carro não tem step. Isso geralmente acontece com esses modelos híbridos plug-ins, porque, olha só, se você prestar bem atenção, você vai ver essa peça de alumínio aqui. Essa peça de alumínio é a bateria de alta capacidade do sistema híbrido plug-in, por isso que não dá para ter step. Outra curiosidade, vocês estão vendo aqui esse negocinho laranja aqui? Para que serve isso? Se você tiver algum problema na liberação da tomada de carregamento aqui da lateral, né? Porque quem prende a tomada de carregamento ao veículo é o veículo, não é o carregador que fica preso ao carro. É o veículo que faz o travamento. Se você tiver algum problema para fazer a liberação, você vem aqui, puxa aqui justamente essa alcinha para conseguir fazer a liberação do bocal de carregamento. Tem também aqui no porta-malas esse compartimento, que se você puxar, você vai ter acesso aqui a vários fusíveis. Mas o detalhe é que tem até uma ferramenta apropriada que serve justamente para encaixar e você conseguir retirar o fusível menor ou aqui também o fusível maior, bastante prático. Agora, para você saber o que é cada um dos fusíveis, presta bem atenção aqui, tá vendo aqui, ó? Tem um papelzinho dobrado aqui, ó. E aí quando você desdobra o papelzinho, ele te dá aí a informação do que é cada um dos fusíveis. Eu achei muito bem bolada essa ideia. O que vocês acharam? Mas tem mais dois botões aqui dentro do porta-malas, né? Tem esse daqui e esse daqui. Tá vendo esse? Sabe para que ele serve? Ó, vou apertar o botão. Tá escutando barulhinho? O que será que vai acontecer aqui no carro? Vamos ficar prestando atenção aqui embaixo? Olha só, esse carro já vem com o engate de fábrica. Tá vendo só? E ele se arma eletricamente. Se arma completamente, porque tem carro às vezes que você aperta o botão, ele solta o engate, aí você tem que ir manualmente e travar ele na posição. E novamente você aperta o botão, ele libera e você tem que guardar o engate. Aqui não, é tudo elétrico. Na hora que você vai recolher o engate, novamente aperta o botão, ele vai fazendo esse barulhinho e vai recolher o engate agora. Olha aí.
O detalhe é que você também consegue controlar esse engate pela tela da central multimídia. O outro botãozinho eu não consegui identificar a função. Mandei a pergunta para o pessoal da marca e vou aguardar a resposta deles. Claro que vocês viram essas duas bolsas aqui dentro do porta-malas. Vamos ver o que tem dentro de cada uma delas. Começando por essa daqui. Aqui nós temos aquele carregador portátil que você usa aí numa tomada convencional de 220. Mas o detalhe é que esse carregador aqui, pessoal, ele não é muito potente. Nós temos um carregador aqui de apenas 1,9 kW, ou seja, usando esse carregador e a bateria totalmente descarregada, você vai levar perto de 10 horas para conseguir fazer o carregamento completo da bateria. Ou seja, ele está aí mais para uma utilização de emergência, certo? Chegou num lugar, não tem um carregador de parede, você vai usar esse carregador, porque o correto mesmo nesse carro é usar um carregador de parede com potência de 7 kW. E na outra bolsa? O que a gente tem aqui? Pessoal, esse cabo aqui é bastante incomum a gente ver nos carros brasileiros, mas ele na verdade parece que é um extensor do cabo de recarga, não é, tá vendo? Aqui você tem aquela tomada normal que todo carregador tem, e aqui do outro lado você parece que tem uma tomada com a conexão invertida. Na verdade, isso aqui é o seguinte. No Brasil, eu vi pouquíssimos carregadores assim, mas na Europa é mais comum. Existem pontos de carregamento que não existe o cabo. Então você tem lá o totem do carregador, chega lá, você habilita o carregador, ele abre uma portinha para você usar o seu cabo. Para que existe isso? Para evitar o roubo de cabo de carregadores. Eu já vi carregador assim no Brasil, é bastante raro. Normalmente os carregadores no Brasil trazem aí o cabo. Mas esse cabo aqui, na Europa, é muito comum você ter os pontos de carregamento sem o cabo de recarga. Para isso serve esse cabo. A qualidade do acabamento chama atenção. Olha a porta. Material emborrachado na parte superior, couro acolchoado em toda essa peça, e aqui também couro acolchoado. Aí você tem aqui um material que é em plástico, mas tem um acabamento diferente, e um preto brilhante. O plástico duro a gente só observa aqui na parte de baixo, mas ali na parte inferior do porta-objetos tem uma borracha para evitar que as coisas que você coloca ali façam barulho. Acompanhando aqui para dentro do carro, você também tem o mesmo couro acolchoado nessa parte, o material emborrachado. Aqui é aquele plástico que tem o acabamento em preto brilhante, e o plástico duro você só encontra aqui na parte de baixo. Então a gente vê que existe uma preocupação em trabalhar com materiais mais nobres na parte interior do carro. O banco é extremamente confortável e tem todos os ajustes elétricos. Aqui nós temos o ajuste lombar. Aqui nós temos distância, altura, inclinação do assento e inclinação do encosto. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Ele tem aqui a extensão da parte do banco para apoiar melhor as pernas, de acordo com a pessoa, né? Uma perna mais comprida, uma perna um pouco mais curta, você consegue fazer o ajuste aqui. Acabou? Não. Esse daqui, ó, quando você faz assim ou assim, esse encosto aqui, ele pode comprimir ou afastar, de acordo com a pessoa, né? Uma pessoa um pouco mais larga, você vai querer essa parte mais aberta. Eu, no caso aqui, eu deixo ele um pouco mais preso. Então, todos os ajustes que estão disponíveis aqui para o passageiro também estão disponíveis para o motorista. Olhando aqui o espaço entre os bancos, primeira coisa, o descansa-braço, que você consegue puxar de forma separada o do passageiro ou o do motorista para frente. E também dá para levantar. Levantando os dois, você tem acesso a esse compartimento, que ele é todo aveludado. E aí você tem aqui uma porta USB do tipo A e uma USB do tipo C. Isso daqui é a entrada para um Nano SIM, que segundo informações de executivos da marca, essa função não está disponível no mercado brasileiro, tá? Tem a entrada aqui, mas ela não tem uma utilização aqui no Brasil. Aí nós temos dois porta-copos, inclusive emborrachado, esse console totalmente limpo, onde todas as coisas que estavam aqui no passado, botões que existiam aqui, todos eles foram incorporados à tela da central multimídia. E aí nós temos esse outro compartimento, onde você tem um carregador de celular por indução aqui, mais uma porta USB do tipo C, que inclusive integra com a central multimídia, e um porta-objetos. Então a gente percebe que a marca procurou fazer aqui um console
bastante clean, né? Livre de botões, deixando apenas a alavanca de câmbio aqui em cima. Central multimídia desse carro, mas olha pessoal, eu vou fazer um resumo do resumo aqui, porque nós vamos ter um outro vídeo no canal que vai explicar detalhadamente o funcionamento dessa central multimídia, que é o PIV Pro, né, o sistema operacional PIV Pro. Então vamos lá, aqui só os destaques. Central multimídia incorporou todos os outros botões que estavam aqui no console, como os controles do ar-condicionado, que agora estão aqui do lado de forma muito rápida. Basta você clicar aqui que você tem acesso aos controles do ar-condicionado. Ela tem mapa de GPS embarcado, para você inclusive roteirizar aí suas viagens. Acesso à parte de áudio. Aqui a Home, onde você consegue, através desses menus, deixar de forma bastante simples e fácil aquelas funções que você mais utiliza para ter um acesso mais simples. E você também tem aqui as informações, no caso de acesso do uso de câmeras do carro, do sistema 360 graus para você conseguir utilizar, e este botãozinho para mais configurações rápidas de brilho, áudio e todas as outras configurações da tela da central multimídia. Mas como eu disse, pessoal, assistam o outro vídeo onde eu explico detalhadamente todo o funcionamento. Volante. Mantém o excelente acabamento que a gente vê no resto do carro. Aliás, todinho costurado em couro, até aqui em cima você percebe que ele é couro. E olha o detalhe, né? Tem pedal shift aqui atrás do volante, mas presta atenção no pedal shift, ó. Tá escutando barulho? Pessoal, é alumínio o pedal shift. Não é aquele pedal shift de plástico, não, é um alumínio que colocaram aqui que é extremamente agradável ao toque. Não é só isso, né? Então a gente tem aqui alguns controles touch no volante. Lado esquerdo, aqui você, por exemplo, tem o sistema de assistência à condução, que você apertando esse botão, você consegue ir rapidamente para as configurações do sistema de assistência à condução aqui na tela da central multimídia. A gente também tem aqui a opção de estar utilizando esses botões aqui para as funções do computador de bordo. Quando eu estiver dirigindo eu vou explicar melhor. Temos um botão rápido para fazer acesso aqui ao volume do sistema de áudio do carro, também para atender e encerrar chamadas, um botão que você personaliza, e desse lado os botões para os sistemas de assistência à condução, como controle de cruzeiro adaptativo, ajuste de distância, limitador de velocidade e até mesmo aqui a função de permanência de faixa. Tudo isso aqui a gente vai mostrar para vocês dirigindo o carro. Mas algumas coisas que você tem aqui no motorista, como por exemplo, 3 posições de memória para o banco, né? Então, se pessoas diferentes dirigem o carro, aqui também tem o comando para você rebater os espelhos laterais apertando aqui os 2 botões. E olha só, além de memorizar o banco, também memoriza os ajustes do volante, porque o volante tem aqui ajuste, tanto de altura quanto de profundidade com ajuste elétrico. O carro é realmente muito completo. Banco traseiro aqui do Velar, esse carro tem 2,87 m, o que é uma medida bastante generosa, entre eixos de carro de grande porte. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá na frente. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui um palmo aberto, uma boa distância. Movimentação de pés eu vou caracterizar aqui como boa, então você tem um bom espaço para se acomodar devidamente. E vários recursos aqui atrás. Eu vou começar pelo sistema de ar-condicionado. Tem saída de ar-condicionado aqui e olha, é um ar de 4 zonas, então você consegue ter uma temperatura para o passageiro da esquerda e outra temperatura para o passageiro da direita. Não é só isso, você consegue aumentar aqui a velocidade do ar, tá vendo? E também se você quer o ar para baixo ou quer o ar aqui em cima, tá vendo? Você escolhe o direcionamento ou simplesmente deixa ele em modo automático. Não é só isso, você também tem aqui, não é uma bolsa, né? Isso aqui é uma peça rígida que você consegue puxar ela para colocar vários tipos de objeto aqui. E aqui também, dos 2 lados você tem esse tipo de coisa. O banco aqui, tem aqui o descansa-braço, escamoteável com porta-latas. E olha que legal, aqui em cima, 2 portas USB do tipo C aqui nessa posição. Bastante útil, né? Você põe o cabo aqui, fica com o seu smartphone, com o seu tablet numa posição bem diferente dos outros carros. Temos também aqui alça de segurança no teto, tem ganchinho aqui, tem luzinha de LED e esse carro está equipado com isso. Bom, todo mundo sabe o que é isso, né?
para você poder colocar aqui um paletó ou alguma roupa, né? Mas tem um detalhezinho a mais aqui, tá vendo aqui, ó? Sabe por que que tá isso aqui? Você aperta o botão e aí você leva a sua roupa para casa já aqui no cabide, tá vendo? Depois, na hora que você volta aqui pro carro, você trava aqui e pronto, já ficou aqui. É ou não é legal os recursos desse carro aqui nos bancos traseiros? E você achando que já tinha visto tudo que os bancos podiam oferecer, tem mais um detalhe. Se você prestar atenção aí, você está vendo um botãozinho, né? Sabe para que serve esse botãozinho? Eu vou usar o que está aqui do meu lado. Olha que legal. Eu consigo, de forma elétrica, mexer aqui na inclinação do banco. Essa aqui é a inclinação mais para frente, como vocês estão vendo. Eu diria até que eu normalmente iria nessa posição aqui. E a outra aqui, um pouquinho mais inclinada, é a posição mais relaxada que eu estava anteriormente. Então até isso esse modelo oferece. Alguns detalhes que você só vê em carro de categoria premium, que é o caso do Velar. Todo carro vai ter essa borracha de vedação aqui na porta. Você está acompanhando aqui no meu dedo. Todos os veículos vão ter. Mas esse aqui tem uma borracha a mais. Tá vendo aqui? Olha só, é uma segunda borracha de vedação que inclusive acompanha até a parte de baixo da porta para proteger aquela parte do carro e evitar que suje para quando você vai acessar o veículo não sujar aí a sua roupa. E tem mais, se você olhar aqui dentro, tem aqui essa borracha aqui também, tá vendo? Essa borracha aqui onde eu estou passando o dedo, olha só, ela vai em toda a volta. Só que nessa porção aqui, isso aqui é veludo, tá vendo? Isso aqui ajuda, por exemplo, no isolamento acústico do carro. Então você tem dupla borracha mais uma camada de veludo. Isso é uma das coisas que faz com que esse carro seja tão silencioso lá dentro. Quantos quilômetros o Velar consegue fazer em modo 100% elétrico com a bateria completamente carregada? Pois bem, exatamente isso que eu acabei de fazer. Eu carreguei totalmente a bateria. Vocês podem dar uma olhada aqui no computador de bordo, que eu zerei aqui o Trip A, então tá tudo zeradinho aqui. A gente tem a bateria completamente carregada. Quando a gente olha aqui na central multimídia, ele está projetando 54 km no modo EV. Inclusive, ó, tá aqui em cima, modo EV. Vou deixar o carro em modo EV. Vou rodar aqui dentro de São Paulo e vamos acompanhar como é que vai ser aí o consumo dessa bateria. Bora dar uma olhada no resultado. Pessoal, rodei aqui dentro de São Paulo 17 quilômetros. Vocês podem ver ali que o computador de bordo está dizendo que o carro fez mais que 90 km por litro. Por quê? Porque ele não usou combustível, né? Ele usou apenas bateria. E qual é o status aqui da bateria? Pois bem, olha só, nós temos aqui 70% de bateria. Então eu gastei apenas 30% e a gente ainda tem uma projeção aí de 34 quilômetros em modo 100% elétrico. Então, a vibe do carro híbrido plug-in é exatamente essa, né? Você dentro da cidade, no trânsito pesado, usar o modo elétrico, onde você vai ter uma equivalência de quase 1/4 do custo do quilômetro rodado quando comparado com outro modelo puramente a combustão, não vai emitir poluentes e, obviamente, vai dirigir com muito mais prazer. Pois bem, vamos continuar testando amanhã, vou andar mais com o carro, vamos ver se ele vai cumprir aí aquela estimativa inicial. Precisei fazer aqui uma saída não programada, mas vamos lá, né? E eu já estou aqui com 30 quilômetros percorridos e ainda temos, vamos dar uma olhadinha aqui na central multimídia para ver quanto que a gente ainda tem de bateria. Olha só, está projetando ainda 19 quilômetros. E eu tenho ainda 43% de bateria. Sempre lembrando, né, que isso aqui é uma estimativa, porque se você pega, por exemplo, muito trânsito, que foi o que eu acabei pegando hoje, no trânsito pesado, você acaba consumindo um pouco mais de bateria por conta do ar-condicionado, né, que ele fica pendurado em cima da bateria. Então você está com o carro parado, mas o ar-condicionado está consumindo. E isso acaba mudando um pouco as lógicas. Mas, de toda forma, a gente ainda tem aí uma projeção de mais 19 quilômetros, em cima dos 30 que eu já rodei, né? Vamos ver quanto que efetivamente o carro vai rodar. Depois de um não programado rolê noturno, qual é a situação que eu tenho aqui agora, pessoal? Rodei 39,4 quilômetros e ali pelo painel do carro
ainda está projetando mais 11 quilômetros. Também pelo painel dá para ver que a gente tem ali um pouquinho mais que 25%. Mas agora eu vou aproveitar para testar a informação que o pessoal da marca disse que a central multimídia com 2 toques no máximo você consegue acessar as principais funções do carro. Vamos ver se é verdade, ó. Vou pegar aqui o celular para mostrar para vocês. Então vamos lá, eu quero ver o estado da bateria. Eu clico aqui na casinha do Home e aí aqui, ó, eu já tenho os menus principais. Por acaso, eu já estava aqui no menu de energia. Então, ó, cliquei aqui, pronto. Eu dei na prática 2 toques para chegar aqui na tela de energia, onde está mostrando 28% da bateria e aqui em cima mais 11 quilômetros. Então a gente realmente consegue ver, ó, clicou aqui, se você quiser ir para o ar-condicionado, está aqui do lado, muito fácil para você chegar nas informações de ar-condicionado. Se você quiser ir nas funções de áudio, também já está aparecendo aqui a função de áudio, ou seja, essa central multimídia, realmente, as funções principais, com apenas 2 cliques, você consegue chegar aí nas funções. Bom, o carro ainda tem um pouquinho de autonomia em modo elétrico. Vou andar amanhã, vamos ver em que momento que realmente o motor a combustão começa a funcionar. Hora de fazer mais um roteiro. Agora nós vamos ter aí 32 km segundo o Waze. Mas olha só, né? Eu não vou ter autonomia totalmente elétrica para isso. O carro está dizendo que só tem 11 km em modo elétrico. Já rodei aí 39 desde que eu fiz o carregamento. Claro, vai começar a usar o motor a combustão, mas vamos ver com que média final que a gente chega lá no destino e efetivamente quantos quilômetros ele roda em modo 100% elétrico. Nesse momento, o motor a combustão aqui começou a funcionar efetivamente. Mas olha só, rodei 48,8 quilômetros, né? Praticamente 49 quilômetros, um pouquinho a menos do que aquela previsão inicial, do que quando eu estava com a bateria 100% carregada. O principal motivo para isso, bastante trânsito em São Paulo, muito tempo com o carro parado, com o ar-condicionado ligado, o ar-condicionado consumindo bateria, isso aí acaba acontecendo mesmo. Mas ainda assim eu achei boa autonomia no modo elétrico. Pessoal, agora o carro vai começar a funcionar como híbrido. Como é que é funcionar como híbrido? Ó, eu estou com o carro parado, tudo desligado aqui, então não está funcionando o motor a combustão. Uma coisa curiosa, o pessoal às vezes pergunta, não, mas quando a bateria zera, ela zera completamente? Não, ela não zera completamente, ela para de tracionar o carro. Você pode ver aqui que a autonomia 0 km, mas ela está indicando ainda 3%. Por quê? Porque ela tem que manter um pouco de carga até para não haver dano no sistema da bateria, né? Então ela mantém uma carga residual que ela não usa para tracionar o carro. Então, toda vez que eu me movo com o carro, ele liga o motor a combustão. Na hora que eu estou parado no trânsito, ele desliga o motor a combustão. Se eu ficar muito tempo parado, ele liga o motor a combustão para poder manter o ar-condicionado funcionando. Então, por exemplo, aqui ó, vou andar com o carro, deixa eu mudar aqui a tela para vocês poderem ver, ó. Olha lá, a parte amarelinha ali mostrando que o motor a combustão está funcionando, né? Se a saída for bastante suave, ele pode até sair um pouquinho em modo elétrico, mas depois ele liga o motor a combustão. Então agora o carro começa a funcionar efetivamente como um carro híbrido e muito provavelmente daqui a pouco ali o computador de bordo vai começar a mostrar quilômetros por litro, né? Mas aí é sempre entendendo, né? O que ele está fazendo agora, mais o acumulado que ele andou em modo elétrico. Os números vão ser bem grandes nesse momento. Cheguei aqui no meu destino, vamos ver o resultado. Bom, pessoal, rodei no total aqui 69,8 quilômetros, que está dando uma média ali de 31,5 quilômetros por litro, nada mal, né? Mas por quê? É aquela história, né? Primeiro rodou em modo elétrico, depois um trecho rodou em combustão, então dá essas médias espetaculares aí. Qual é o status da bateria? Vamos dar uma olhada aqui. Bateria aqui indicando ali aqueles 3% de reserva, né? Então a gente vê aqui na parte de energia que o carro não tem autonomia em modo elétrico, projetando ali ainda 479 km no modo total, né? Tanque ainda praticamente cheio, a gente consegue ver aí. Bom, agora o carro começa a funcionar efetivamente como híbrido, mas ainda assim tá aí a vantagem do híbrido plug-in. Você rodar a grande parte em modo elétrico e depois ter o motor a combustão para chegar em qualquer lugar. Acabei de carregar o Velar e agora eu vou pegar a estrada aqui de São Paulo para Itu para ver exatamente como é que fica a média do carro. Mas olha, desde o meu último carregamento da bateria,
E eu fiz aí uma média de 11,9 km por litro rodando 106 km, né? Então foi essa a média que eu consegui. Agora, eu vou zerar todos os marcadores. A gente está vendo aqui, ó, bateria em 100%, projetando ali 53 km em modo elétrico. Claro que eu vou rodar mais que 53 km agora de São Paulo para Itu. E aí vamos ver com que média que eu chego lá. Provavelmente vou chegar com uma média muito boa, porque grande parte do trecho eu vou fazer em modo elétrico. Mas vamos conferir isso. Agora eu estou aqui em São Paulo, na Marginal, dentro daquilo que eu chamo a melhor situação para um veículo híbrido plug-in, que é exatamente essa, né? Trânsito com bastante pare e anda. É aqui que o carro acaba indo melhor, porque ele vai usar principalmente o sistema elétrico, ainda mais agora que eu estou no modo EV, onde o custo pelo quilômetro rodado é certamente 1/4 do que você faria na gasolina, você tem muito mais conforto e a bateria também, nesse tipo de situação, consegue fazer uma autonomia maior do que se você tivesse uma velocidade constante em estrada. Tanto é assim que a gente consegue ver ali, ó, o computador de bordo, né? Eu só estou usando o carro em modo elétrico. E, além de tudo isso, não vamos esquecer, né, que o carro também vai ter aqui o controle de cruzeiro adaptativo com o sistema de permanência de faixa. Olha aí, tá vendo? Não precisa nem colocar as mãos no volante. Ele acelera e freia em relação ao carro da frente e também fica aqui centralizado na faixa. Muito conforto para o trânsito pesado. Fato curioso aqui do Velar. Bom, eu ainda estou com o carro em modo 100% elétrico. A gente consegue ver aqui na tela da central multimídia que está selecionado aí o modo EV. Estou usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo, inclusive velocidade máxima de 100 km por hora, que é o trecho que essa rodovia permite aqui. Tudo em modo elétrico. Só que tem um detalhezinho muito curioso aqui. O que acontece se eu precisar fazer uma retomada de velocidade e acelerar um pouco mais? Olha só, você pisa com um pouco mais de força, aí ele liga o motor a combustão. Mesmo selecionando aqui em cima o modo EV, nessas acelerações um pouquinho mais fortes, ele liga o motor a combustão. Por quê? Porque o motor elétrico não é o suficientemente forte para garantir o desempenho. Então aí ele vai ativar o motor a combustão para poder responder à demanda que você está fazendo, mesmo o modo EV selecionado. Chegando aqui na minha base em Itu, bora conferir o resultado. Olha só, que maravilha, hein? 34,1 km por litro, ou seja, gastou pouco mais que 2 litros para vir de São Paulo até aqui. Eu rodei aí 86 quilômetros. Vamos dar uma olhada aqui na tela da central multimídia para ver a situação. Ó. O carro ainda projeta 407 km com o combustível, autonomia em modo elétrico está zerada, né? E quando a gente vem aqui na bateria, a gente tem aí aquela informação aí de 3% da bateria. Mas agora o que eu vou fazer? Vou colocar o carro aqui para carregar no meu sistema, vocês estão vendo o carregador aqui do lado, e eu vou saber exatamente quantos quilowatts entraram para poder fazer a conta de combustível mais energia de quanto que eu gastei nessa viagem. Mas olha, foi bem pouco. Carregar o Velar num sistema de corrente alternada leva muito mais tempo. Como vocês já sabem, esse carregador aqui meu, o V-Mobilwall, ele foi configurado para trabalhar com no máximo 20 amperes, que é, no caso, a corrente máxima que você tem geralmente naquelas tomadas vermelhas de 3 polos. Então ele tem uma potência de saída aqui em torno de 4,4 kW. E olha só, o carro está conectado aqui carregando, usando a plataforma da WEG, onde eu estou vendo aqui a potência de saída, que agora está em 4,17, o carro já está conectado aqui há 3 horas e 18 minutos. E o que entrou de energia até agora, 13,53 kWh, né? Que aí tem um custo projetado de R$ 12,18, mas ainda não carregou completamente a bateria. Como é que eu posso saber isso? Usando o aplicativo, né, o Remote Land Rover, né? Nesse aplicativo aqui eu consigo em tempo real saber o status da bateria. E olha só, agora o carro está com 41 km de autonomia, está aqui com 81% e está dizendo que ainda vai levar mais 1 hora e 15 para completar totalmente a bateria. Inclusive, o carro está com uma taxa de carregamento de 22% da bateria a cada hora. Então você vê que carregar em corrente alternada não é exatamente a melhor solução, uma vez que esse carro tem CCS. Mas lembrando, ele aceita potência maior do que essa. Inclusive a gente vai fazer o teste usando o carregador de 7 kW para justamente conseguir também saber o tempo. Vamos conferir como é que está aqui o andamento do nosso consumo aqui no Velar. Bom, pessoal,
Desde que eu comecei a fazer a marcação lá em São Paulo, quando eu carreguei o carro no carregador rápido, ó, eu tô com uma média de 21,9 km por litro. Eu rodei 287 km. Mas um detalhe, nesses 287 km eu tenho 2 cargas e meia da bateria, né? Então eu tenho aí uma proporção boa de carga. A gente sabe que cada carga de bateria, o carro roda aproximadamente 50 km, um pouquinho menos, né? Então eu diria que eu tenho aí uns 120 km em modo elétrico desses 287 que estão aqui, por isso que a média está alta. Mas agora, ó, a bateria aqui está 100% carregada, vocês podem ver aqui embaixo, carreguei tudo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar agora aqui o marcador A, vamos deixar ele zeradinho, ok? E agora pegar a estrada para São Paulo, vamos ver como é que o carro vai se comportar, até onde eu vou conseguir usar o carro em modo elétrico e qual vai ser a média final desse trecho. Só a título de curiosidade, vamos ver como é que está a média desde o momento que eu peguei o carro, né? A gente pode vir aqui no computador de bordo, seleção, ó, o Viagem B, eu não mexi nesse Viagem B. Quando eu peguei o carro eu zerei, e agora vamos ver qual que é a situação, olha aí. 18,3 km por litro em 405 km. E detalhe, ó, eu não abasteci o carro. Ainda não chegou ao meio tanque aqui, né? Então vocês estão vendo que eu estou usando o carro de forma bastante elétrica, né? Eu estou carregando bastante o carro e isso está me permitindo uma média muito boa ali, com um baixíssimo consumo de combustível. E olha lá, acabou a bateria agora, o carro está começando a operar aqui em modo híbrido e eu consegui impressionantes 53 quilômetros em modo 100% elétrico, pessoal. Agora é que o carro começou a usar o motor a combustão. A gente consegue ver aqui por essa imagem, né? Toda vez que você tem aí essa indicação amarelinha, significa que ele está usando aí o motor a combustão para tracionar o carro. Então, agora ele vai funcionar como um automóvel híbrido. Mas aí a pergunta, será que essa minha condução foi eficiente? Bom, pela tela do multimídia eu tenho um gráfico que mostra isso. Olha aí, é essa tela aqui, ó. A pontuação da minha condução até o presente momento, 94%, foi bastante eficiente. Eu consegui 5 de 5 na velocidade constante e na frenagem, mas na aceleração foi 4,7. Ainda assim foi bastante eficiente. A partir de agora o carro começa a funcionar como um híbrido, mas vamos ver com que média final eu chego lá no meu destino. Aqui pelo GPS está indicando que eu ainda tenho mais 33 quilômetros, mas o número vai ser grande, né? Ou seja, super eficiente. Bora conferir o resultado que foi espetacular. Olha só, média de 36,5 km por litro numa viagem de quase 88 quilômetros. Vocês podem ver aqui que o carro foi super eficiente. Quando a gente vem aqui na tela do multimídia, eu tenho aqui informação da pontuação de condução de 96%, que foi muito bom, né? Quando a gente olha aqui os números aqui embaixo, mostrando aqui que a aceleração ficou com 4,8, já velocidade constante, frenagem ficou aí com a pontuação máxima, né? Bom, mas qual é o milagre de tudo isso? Como é que é um número tão grande assim? Não tem milagre nenhum, é muito simples. Os primeiros 53 quilômetros o carro fez em modo 100% elétrico. Aí os demais 30 quilômetros, né, coisa de quase 35 quilômetros, aí ele usou o motor a combustão. Então se a gente colocar esse número aqui, a gente vai entender que nesses últimos 35 quilômetros que o carro rodou, aí sim ele efetivamente usou pouco mais que 2 litros, né? Só que o carro apresenta a média total, que é quando eu zerei aí o marcador. Mas de toda forma, a condução foi super eficiente. O que vocês acharam? Agora vamos testar o modelo sem o apoio elétrico da bateria, né? Eu vou usar ele como um carro híbrido. A gente consegue ver pelo painel que a bateria está zerada, está projetando 0 km em modo elétrico. Quando a gente vem aqui na tela da central multimídia, também temos 0 km de autonomia. Inclusive, aqui eu vou até aproveitar para mostrar para vocês como é que vai ser meu estilo de condução, né? Tá tudo zerado, pode ver aqui que tem 10 minutos, no caso eu estava montando aí as câmeras. Vamos sair daqui de São Paulo, sentido Itu, e vamos ver como é que o carro vai se comportar nesse trecho sem o apoio da bateria. Claro, não vai ser um número tão bom assim, porque agora ele vai funcionar como um híbrido. Vamos dar uma olhada aqui na parcial de consumo. Pessoal, rodei até agora
38 quilômetros e eu tô com uma média de 12,3 quilômetros por litro. Lembrando que nesse trecho aqui, eu tô no segundo pedágio da Castelo Branco, até aqui teve marginal em São Paulo, velocidade de 90, depois aqui nesse trecho da Castelo Branco, 100 por hora. Daqui para frente é 120. Então o consumo deve cair um pouco. Mas quando a gente olha aqui na tela da Central Multimídia, eu tô com uma condução super eficiente, ó, pontuação da condução, 100%, né? Então eu tô com 5,0 aqui, ó, nas 3 medições aqui. Então eu tô dirigindo de forma bastante eficiente e ainda assim 12,3 km por litro. Como vocês estão vendo, realmente aqui, pessoal, não tem muito milagre quando o assunto é usar o carro sem apoio elétrico. Mas vamos ver agora até o destino se essa média vai cair. Chegando aqui no meu destino, vamos ver aí como é que ficou a média de consumo. Olha só, pessoal, 12 km por litro, até que não caiu tanto assim. Média de velocidade 71 km por hora, distância percorrida aí praticamente 84 km, e eu levei 1h15. Agora, quando a gente vê a pontuação da condução aqui, ó, foi muito boa, 97%. Não consegui nota máxima aqui na aceleração e caiu um pouco aqui na manutenção da velocidade, né? E nas frenagens também, a estrada um pouco cheia, muito caminhão entrando na frente, muito carro atravessando, e aí não dá para você manter aí uma condição ideal. Mas ainda assim 97%, mas como vocês viram, não tem milagre, né? Sem apoio da bateria, eu dirigi de forma super eficiente e o carro só conseguiu 12 km por litro. Agora eu vou aproveitar aqui para fazer um teste do farol ativo do carro, né? Como a gente está vendo aqui no painel lá em cima, tem ali o modo automático, e você pode colocar sem o modo automático. Tá vendo a diferença ali? Automático e sem automático. Bom, vamos testar para mostrar para vocês aqui na estrada como é que funciona quando você tem o farol ativo e quando você não tem. Então vamos lá, vamos começar aqui sem o modo ativo. Vocês estão vendo que eu estou aqui com o farol baixo ligado normalmente, mas agora eu vou forçar o farol ativo. Vamos lá? Olha aí, olha a diferença. Ele já está fazendo uma iluminação diferente, tanto na esquerda quanto na direita. Só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou mudar aqui para o farol baixo normal. Vocês viram aqui que ele concentra mais a luz no centro. E agora eu vou colocar o farol ativo. Olha aí, imediatamente, na hora que você liga o farol ativo, que você vê ali no painel o íconezinho em azul, né? Você já percebe que a iluminação mudou. Por quê? Porque ele está iluminando as laterais sem concentrar a luz no centro. Vamos de novo aqui tirar o farol ativo. Olha só, aqui é o farol baixo normal, sem nenhuma gestão do facho. E aqui a gente tem o farol ativo. Ó. Tá passando um carro aqui do lado, ó, ele apagando a luz do lado esquerdo para não ofuscar o carro, mas ele está mantendo a luz mais forte no lado direito. Ali onde eu tenho as placas, vou mostrar a diferença para vocês aqui. Olha aí, farol baixo normal e com o farol ativo. Você vê claramente que a hora que você liga o farol ativo, ele já faz essa iluminação dinâmica, né? Na hora que você muda de faixa, vamos ver aí a atividade do farol. Olha que legal aqui a iluminação do lado esquerdo no morro, na estrada, né? Essa iluminação eu não tenho aqui sem o farol ativo. Vamos botar o farol normal de novo. Olha aí. Tá vendo? Farol normal você vê que fica tudo homogêneo ali na frente. Com o farol ativo, aí você vê claramente essa diferença. E ele atua de forma bastante rápida, né? Ele vai acendendo e apagando blocos de LED para proporcionar aí a melhor iluminação. E ele faz isso de forma totalmente transparente, muito tranquila, iluminando onde ele percebe que pode, mantendo o facho mais baixo onde tem carro. Agora aqui, ó, eu já estou sem carros na minha frente. Olha aí como ele concentra mais o farol lá na frente da pista. Só que lá do lado esquerdo tem tráfego contrário, né? Então, para não ofuscar os carros de lá, ele diminui a iluminação do lado esquerdo, mantendo a iluminação do lado direito. Ó, eu vou mudar aqui para o farol baixo normal. Aqui é o farol baixo normal e aqui é o farol ativo. A gente consegue ver claramente a diferença de gestão aí dos dois sistemas. Agora vamos pegar um retorno aqui na estrada que é bastante escuro. Então eu estou usando o farol aqui no modo normal, sem atividade. A gente consegue ver ali o LED em verdinho. Eu vou passar o farol agora para o modo ativo. Ó, já deu diferença aqui, hein?
já deu diferença, você já consegue ver que ele iluminou mais a placa, mas vamos para a parte da estrada que é bem pouco iluminada. Vamos lá. Acessando aqui o retorno, ele já está funcionando de forma ativa, né? Ainda, ó lá, iluminou toda a parte central, apagou aqui na direita porque tem uma luz ali, que ele não sabe se é carro ou iluminação de rua. Agora a gente está numa parte aqui completamente escura. O farol está todo aceso. Completamente iluminado, como se o auto tivesse ligado manualmente. Agora aqui, ó. Olha lá, ele está percebendo o trânsito ali na esquerda, então ele está mantendo o farol um pouco mais baixo na esquerda, mas ele mantém a iluminação na direita. Agora, ó, ele fica variando de acordo com a situação de trânsito. Mas funciona muito bem aí o farol. Olha aí, agora iluminou tudo. E vai fazendo a gestão direitinho aqui, para não ofuscar ninguém, mas manter o máximo de iluminação. Agora, olha, ele pegou trânsito ali na pista, iluminando só o lado direito, agora o esquerdo. Ou seja, a gente consegue ver uma gestão muito boa do facho do farol. Eu gostei bastante. Bora fazer aqui o teste de aceleração de 0 a 100, mas agora a única coisa que eu posso fazer é desligar o ar-condicionado e colocar o carro ali no modo S, né, o modo esportivo. Só isso. Não temos outra coisa para fazer aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, né, que eu estou sem apoio da bateria. Não estou com a bateria carregada, estou com a bateria no mínimo. Vamos ver o que vai acontecer. Bora lá então, largadinha estolada, freio, acelerador, giro no máximo, saindo. E o 0 a 100 em apenas 5,51 segundos. Eu adorei. E vocês? Agora saí para uma viagem de quase 400 quilômetros aqui com o Velar, só a título de curiosidade. Esse número que você está vendo aí na tela, 17,5 km por litro, pessoal. Desde que eu peguei o carro, eu rodei 652 km, claro, tive alguns carregamentos. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou zerar esse número aqui, deixar zerado. E aqui pelo computador de bordo, a gente tem a opção do computador de bordo A e B. O A também aqui eu vou zerar ele. Ontem eu fui abastecer o carro, voltei com o carro até a minha casa em modo elétrico e carreguei o carro. Então eu estou com o carro 100% abastecido. Ele está projetando aí perto de 600 quilômetros. Mas vamos ver se o carro consegue ser realmente eficiente. Inclusive aqui na tela da central multimídia, clicando em Mode, eu vou passar aqui para o modo Eco. Você vê que o velocímetro ficou levemente esverdeado. Vamos ver como é que o carro se comporta nessa viagem aí de quase 400 km. Para essa viagem, eu fiz um ajuste diferente no carro. Em vez de usar ele em modo 100% elétrico até a bateria acabar, eu coloquei o carro em modo hybrid, ou seja, no modo híbrido. Além disso, eu programei aqui no GPS o meu destino final. Então, o carro sabe até onde eu quero ir. E essa programação no GPS interfere na gestão de energia do sistema. Por isso que a bateria agora está ali em 75% aproximadamente, mas você está vendo que o motor a combustão está funcionando no carro, né? Tanto é que eu estou com uma média de 23,4 km por litro. Por quê? Porque o sistema já entendeu que ele não deve gastar completamente a bateria logo de cara para poder me ajudar em outras partes. Claro que a minha ideia é, durante a viagem, tentar passar em alguns carregadores rápidos que tenham no caminho, para a gente poder fazer uma carga, né? Afinal de contas, o ideal desse carro aqui é o máximo que você conseguir usar ele em modo elétrico, é melhor para a economia de todo o conjunto. Aqui a gente pode ver com bastante precisão o sistema de purificação do ar-condicionado funcionando. Eu estou atrás aqui de um veículo mais antigo, motor a diesel, que dá para ver claramente a quantidade de fumaça que está saindo aí do escapamento dele. E olha, você consegue observar aqui que o número, né, de partículas do lado de fora do carro é bastante alto, enquanto aqui dentro do carro você vê que o sistema está funcionando na filtragem, né? Ó, 54,
tá dando aqui com a parte exterior aqui como, digamos assim, regular, né? Agora já tá aqui em vermelho, tá vendo? Ó, 57 partículas. Agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês que isso aqui funciona realmente em tempo real. Eu tô atrás do carro que tem aí a quantidade grande de gases no escapamento. Eu vou sair de trás desse carro e vou pegar agora aqui um ar puro, né? Não vou ter mais essa interferência de poluição. Vocês vão começar a observar que o número aqui vai começar a cair. Ele leva um tempinho, né? Porque ele precisa receber o ar puro, precisa dessaturar aí o sistema. E aí a gente vai começar, ó, já começou a cair, tá vendo? Ó? 63, 62. E à medida que o carro vai andando, né? Vai pegando o ar puro, vai caindo aí a concentração do lado de fora. Então você está vendo que o sistema aqui não é só para inglês ver. Ele realmente funciona, ele mede em tempo real o que está acontecendo lá fora e mostra que aqui dentro o ar continua puro. Inclusive, mesmo atrás desse veículo com bastante gás aí no escapamento, aqui dentro zero de cheiro de escapamento ou de diesel. Duas coisas que ajudam bastante numa viagem onde você pega um trânsito como esse aqui. Primeiro, o fato do carro ser um híbrido plug-in. Então, nesse trânsito mais intenso, em vez de você ficar aí com o motor a combustão ligado, o carro opera em modo elétrico. A gente está aqui com cerca de 50% da bateria, um pouquinho menos, ó, 47% da bateria. Mas mesmo que ele tivesse com o mínimo de bateria, aqui ele estaria em modo elétrico. Então isso aqui ajuda a economizar combustível. E outra coisa, né? O carro tem um sistema de assistência à condução completo. Então eu estou usando o controle de cruzeiro adaptativo, vocês conseguem ver aqui que está ativado, aqui do lado no mostrador. Também tem um sistema de centralização de faixa, a gente consegue ver o ícone aqui no volante verdinho aceso. Então o carro praticamente dirige sozinho aqui. Ele fica no centro da faixa, acelera e freia em relação ao carro da frente e não usa o motor a combustão. Tudo isso te proporciona mais conforto e mais economia. Vou aproveitar aqui o trânsito pesado para mostrar para vocês um pouco do painel aqui do modelo. Você consegue ter vários modos de exibição e você faz tudo aqui pelos botões que estão do lado esquerdo do volante. Vou começar por essa exibição onde você consegue escolher o que você vai exibir. Eu gosto de usar bastante o computador de bordo, mas você tem aqui a opção, por exemplo, de colocar a fonte de áudio, também pode colocar aí o mapa de GPS aí no meio. Tem aqui uma informação geral do carro, né? Se você quiser ter algum aviso ou alerta, é aqui que aparece. Tem o relógio também e tem aí os sistemas de assistência à condução, além da indicação de tração. Bom, esses são nessa tela aqui. Agora, você pode também mudar o layout desse painel. Eu gosto bastante do visor duplo, mas você tem aqui a opção do visor simples. E dentro do visor simples, você ainda consegue escolher o que você vai exibir do lado esquerdo ou do lado direito. Você também tem uma outra opção, que é colocar todo o mapa de GPS na tela, né? Aí você vai ficar com informações mais reduzidas do carro em cima, ali do lado. Outra opção que você tem aqui também é colocar a fonte de mídia, né? O áudio que você está escutando, também com informações reduzidas. E por fim, você pode colocar de forma expandida aqui os sistemas de assistência à condução. Então, você está vendo que você tem layouts diferentes aqui que você pode trabalhar. Ainda dentro desses layouts, você pode, por exemplo, colocar essa informação aqui, ou viagem A, ou viagem B, ou viagem automática, que é aquele que vai zerar automaticamente toda vez que você desliga o carro. Então eu costumo manter aqui o viagem A, que aí ele fica exibindo aqui nessa porção. Você também tem aqui uma parte de configurações, né? Pressão dos pneus, a carga dos pneus, airbag do passageiro, e aqui para exibir informações complementares. Então, não é muito difícil de usar esse painel, mas quando você senta aqui a primeira vez, até você conseguir entender a dinâmica de uso aqui, leva um tempinho. Mas depois que você aprende, vocês viram aqui que é muito fácil. Eu mudei todas as configurações em pleno trânsito pesado. Então, é só uma questão de aprender os caminhos e depois fica muito fácil. Bom, pessoal, estou com 2 horas e meia de viagem aí, já percorri aí 80 km, peguei bastante trânsito.
Média está muito boa, 22,2 km por litro, só que agora eu já não tenho mais apoio da bateria, né? Quando a gente vem aqui na tela da central multimídia e eu pego a informação de bateria, vocês podem ver aqui que ela está zero, né? Bom, pois bem, pelo PlugShare eu achei aqui um posto de carregamento aqui na Marginal em São Paulo. Tá aí na minha frente, só tem um detalhe, tem 2 carros carregando nas 2 pontas do carregador. Então, quer dizer, não dá para carregar o carro aqui. Vamos continuar a viagem, vamos ver se a gente tem mais sorte de encontrar um outro posto para tentar colocar um pouco de energia aqui no carro. Achei outro posto aqui na Marginal, aqui tem o carregador que não está sendo utilizado. Então vamos colocar o aplicativo e vamos tentar carregar o carro aqui. Bom pessoal, fiquei aqui cerca de uns 30 minutinhos, tomei um café e nesse tempo a bateria aqui conseguiu chegar até 80%. Inclusive eu tirei quando o carro chegou a 80%, porque agora o carregamento começa a ficar um pouco mais lento, né? E aí demora muito para encher completamente a bateria. Mas então agora eu já tenho aqui uma autonomia em modo elétrico de 40 km, mas eu estou usando o carro no modo híbrido e no modo de condução eco, né? Vamos continuar a viagem, a média está alta ali de 20,5 km por litro. E talvez na estrada eu ainda pare em um outro carregador. Vamos ver como é que vai se comportar toda essa viagem. A gente pode ver que o tanque aqui, pelo menos, olha, está quase cheio. Aproveitando o trecho de estrada aqui com bastante chuva, pessoal, estou usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de permanência de faixa, inclusive com a centralização. Nesse momento, ele está conseguindo funcionar direitinho. Mas teve uma situaçãozinha que a chuva ficou um pouco mais forte, e aí deu uma indicação aqui no painel que ele estava indisponível o sistema de permanência. O controle de cruzeiro adaptativo continuava funcionando. Afinal, o ACC ele trabalha com radar, né? Mas foi um momento muito curto, coisa assim de menos de 1 minuto. Ele indicou que estava indisponível, depois, quando as condições melhoraram um pouco, aí ele já voltou a funcionar. Mas boa parte desse trecho eu estou fazendo com o controle de cruzeiro mais a permanente e está funcionando muito bem, mesmo na chuva. Olha aí, agora uma situação onde a gente tem informação aqui no painel de que o sistema de permanência de faixa está desligado, né? Você tem os 2 alertas aqui, tanto no canto esquerdo quanto aqui no centro do velocímetro, indicando, né, que a condição de rodagem agora não permite. E realmente a chuva está um pouquinho mais forte. Também tem a questão das faixas não estarem se destacando tanto do chão, mas isso aqui é relativamente intermitente, né? E aí não tem milagre. Condição de chuva, né, de visibilidade cai, o carro perde a referência. A hora que as coisas melhoram, ele volta a atuar tudo automaticamente. Não é um defeito do carro, tá? Qualquer carro que tenha o sistema baseado em câmera para permanência de faixa pode sofrer com isso. E com tanta chuva, olha só, teve até obstrução no radar. Inclusive tem uma mensagem aqui na frente, olha só, limpe o para-choque dianteiro, mostrando que a quantidade de chuva até interferiu no sistema do radar do carro. O ponto interessante é que ele explica por que ele não está dando assistência, né? Então o radar, apesar de ser onda eletromagnética, ele sofre tanta interferência que aí ele acaba parando de funcionar. Mas sempre lembrando, são questões intermitentes. Cheguei aqui no meu destino em Campos do Jordão, olha só, rodei 262,9 km e a média foi de 11,1 km por litro. Não foi uma média tão boa assim, lembrando, né, que a gente acabou subindo a serra. Mas considerando que tem uma carga de uma bateria e mais 80%, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. E vocês? Hora da gente voltar para a base, mas olha só, eu vou sair daqui de Campos do Jordão e vou parar em São José dos Campos. Inclusive, a gente está ali com uma média de 11 km por litro em 262 km. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar esse computador de bordo, está zerado, mas eu vou deixar aqui o computador de bordo acumulando, né, na viagem B, que é esse outro aqui, que está com a marcação de 11 km. A gente vai poder ver como a gente vai fazer esse trecho de volta, lembrando, né, que agora de Campos do Jordão, mesmo eu tendo zero de apoio de bateria, a bateria está esgotada, é descida de serra. Então vamos ver que consumo que eu vou ter nesse trecho. Daqui a pouco vamos começar a descida da serra, pessoal. Até agora eu tenho 9,6 km por litro em 7 km. Será que a média vai melhorar bastante na descida de serra? Certamente vai. Mas e será que carrega alguma coisa a bateria? Olha só.
Agora, se a gente olhar aqui, eu tô com a bateria em 5%. Vamos ver se no final da descida de serra tem mais bateria. Concluímos aqui a descida de serra e olha só, pessoal, bateria agora em 24%, ainda tem um pouquinho de descidinha aqui, mas efetivamente carregou a bateria, né? A gente começou com 5, agora está com 24, o carro projetando ali 8 km em modo 100% elétrico. E a média de consumo agora em 33,8 km por litro. Mas agora, né, nós vamos começar a entrar aqui no Planalto, e aí o que vai acontecer? A média vai cair. Mas vamos ver até o nosso destino como é que fica. Cheguei aqui no meu destino em São José dos Campos e olha só, pessoal, eu percorri aí uma distância de 87 quilômetros e olha que média boa, 18,6 km por litro. Claro, né, descendo a serra, isso ajudou bastante mesmo sem o apoio da bateria. E quando a gente vê a eficiência de condução, pontuação da condução 98%, velocidade média de 67 km por hora, e olhando aqui o detalhado da pontuação, né, 4,9 na aceleração, 4,9 na manutenção da velocidade e 5,0, que é a nota máxima, na frenagem, né? Então aqui o carro foi bastante eficiente, mas agora aqui em São José dos Campos eu vou tentar carregar o carro, vamos ver se vai dar certo. Hora de sair daqui de São José dos Campos rumo à base em Itu. Pessoal, eu consegui carregar completamente o carro, mas andei um pouquinho aqui dentro da cidade. Está com 86% de bateria, com uma autonomia de 51 km, estimado aí em modo elétrico. Desde que eu saí de Campos do Jordão, foram 91 km e até agora a média é de 19,8 km por litro. Está projetando aqui 314 km. Mas quando a gente vem aqui no GPS, eu tenho uma viagem de 169 km para fazer aqui de São José dos Campos até a minha base em Itu. Eu vou ver se, inclusive, no trecho da viagem eu ainda consigo parar e carregar o carro em mais algum lugar. Vamos ver com quanto que o carro vai chegar lá no nosso destino. E olha só, pessoal, último trecho de viagem, agora faltando cerca de uns 60, 70 km até o meu destino em Itu, mas eu parei aqui num posto na Castelo Branco que tem carregador rápido e eu carreguei o carro, vamos dar uma olhada aqui, ó, não chegou a completar a bateria, carreguei o carro até 90%, tá? Bom, desde que eu saí de Campos do Jordão, 211 quilômetros e a média ali de 18,6 quilômetros por litro, né? Então agora tem mais aí, acho que uns 60 quilômetros até minha base, tenho 90% de bateria. Vamos ver quanto que eu vou chegar lá no destino, mas eu acredito que esse número aqui deva se manter. Bom, bora terminar a viagem. Resultado final da viagem, que eu saí de hoje de manhã cedo aqui de Itu, fui até Campos do Jordão e voltei. Bom, para começar, eu comecei a viagem com o tanque cheio. Agora ele está aqui um pouquinho acima de 1/4. Bom, trecho de volta, 264 quilômetros, quase 265, média de 21,4 km por litro. Nada mal. Lembrando, foi descendo a serra. Mas vamos dar uma olhada no total da viagem, né? O viagem B ficou acumulando tudo. Então aí foram 528 quilômetros, com uma média de 14,5 km por litro. Não vamos esquecer, né? Esse carro aqui tem 404 cavalos, 65 kg de torque e pesa 2.300 kg. E nesse roteiro todo aqui, que eu fiz aí os 530 quilômetros, pessoal, praticamente, nós temos 2 carregamentos completos e 2 carregamentos ali na casa de 85%. Então eu considero que o número foi muito bom. E vocês? O que vocês acharam do consumo aqui do Velar nesse roteiro todo? Comenta aí no vídeo. Como a gente viu aqui nesse vídeo, o Range Rover Velar é um veículo para quem busca, antes de tudo, sofisticação e luxo. Ele tem muita tecnologia embarcada, um excelente acabamento e é um carro para um segmento verdadeiramente premium. Mais do que isso, é um veículo híbrido plug-in. E como a gente mostrou nessa matéria aqui, a ideia aqui é sempre usar o máximo que pode o carro no modo elétrico. Vários motivos para isso. Se você carregar o carro na sua casa, onde o quilowatt vai custar cerca de R$1, você vai ter um custo equivalente pelo quilômetro rodado, se comparar esse carro usado na energia,
com um outro modelo de mesmo porte desse daqui na gasolina, de 1/4 o custo do quilômetro rodado carregando na sua casa. Se você tiver fotovoltaica na sua casa, dependendo da quantidade de placas, você anda de graça no modo de energia do carro. Outra coisa, mesmo que você não carregue de graça e tenha que usar o carregador rápido aí nas estradas, como a gente mostrou, o custo do quilowatt é ali na casa de R$2. Ainda assim, se você comparar com um modelo puramente a combustão desse mesmo tamanho, o custo do quilômetro rodado, mesmo considerando o quilowatt de R$2, ainda será metade do modelo equivalente à gasolina. E a gente provou por A mais B que quando você faz o uso da eletricidade, você consegue ter médias muito realistas aqui de 20 km por litro. E o mais importante de tudo isso, existem vários modelos híbridos plug-ins no mercado, só que eles não têm a tomada de carregamento rápido, é só o carregamento lento, que na prática só dá para carregar de noite na sua casa. Se você parar em algum lugar e colocar o carregamento lento, você tem que ficar muito tempo para carregar a bateria. Aqui com o carregamento rápido, você parou num desses carregadores, ficou ali coisa de 30, 40 minutos, é um cafezinho, alguma coisa desse tipo, você já vai com a bateria mais de 80%. E aí você passa a ter uma autonomia elétrica bem expressiva, aí, chegando aí na casa dos 40 km, para rodar dentro da cidade perfeito. Então, o que a gente quis mostrar para vocês nesse vídeo é a alta tecnologia que o carro tem e que se você usar sempre esses recursos de carregamento, você vai efetivamente economizar dinheiro no deslocamento do carro. Bom, pessoal, além desse vídeo aqui, vocês vão depois encontrar no canal um outro vídeo que a gente vai mostrar detalhadamente a central multimídia, o sistema operacional PIV Pro e também o aplicativo que você consegue se comunicar com o carro para dar vários comandos. E a gente já publicou um vídeo no canal onde a gente explicou aí o posicionamento da marca Range Rover, inclusive todos os modelos 2025 que esse carro faz parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sobrou alguma dúvida ainda, aproveita, deixa o comentário aqui no vídeo, se preciso. A gente volta lá na concessionária Jaguar Land Rover do grupo AutoStar, 2 unidades em São Paulo, um dos maiores grupos que representam aí a Jaguar Land Rover hoje no mercado brasileiro, e faz um outro vídeo explicando para vocês todos os detalhes e dúvidas que vocês ainda tenham. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.